Vamos ler essa tarde, né, aqui em Marcos 9, que nos diz assim: a transfiguração, né, de Jesus. Diz assim: e 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e João e o levou a sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremo brancos como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que diziam, porque estavam assombrados, né, o que tinha acontecido com Jesus. E desceu uma nuvem, né, sobre eles e os cobriu com a sua sombra, né, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele eu ouvi, né? Então, o Senhor ouve a nossa oração nessa tarde, né? E ouve o nosso clamor nessa tarde. Ele está nos ouvindo, como ele diz na palavra aqui nessa tarde. E tendo olhado em roda, ninguém mais viram, né? Senão a Jesus e eles, aquela voz que saiu da nuvem, né? E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse, né? O que tinha visto até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Então tem coisas, né, que o Senhor nos pede nessa tarde, que nós devemos se calar, né? Nós devemos ficar quieto, não devemos contar, né? Muitas vezes estamos passando, né, provas que o Senhor nos permite, e muitas vezes para a nossa boca, né, para o nosso bocão, nós viemos perder as bênçãos por causa da nossa própria boca, né? Então o Senhor nos diz essa tarde, muitas coisas nós devemos ficar calados, né, quietos, em silêncio, e deixar o Pai trabalhar, né? E eles tiveram o caos entre si, perguntando uns para os outros, né? O que seria aquilo ressuscitar dos mortos? Que eles não entendiam o que Jesus estava dizendo, né? Então, muitas vezes o Espírito Santo vem nos mudar, né? Vem a trabalhar em nossas vidas, na nossa família. E aqueles que não creem, que não entendem, né? Ele ressuscita, né? Dos mortos. Então nós temos que morrer para viver. Então muitas vezes o Pai tem que trabalhar em nós, né? Na nossa estrutura para que nós viemos mudar, morrer, né? Para ressuscitar para Cristo, né? Mas aqueles que não creem nos chamam de louco, né? Muitas vezes nós dissemos que o anjo fala com nós, né? Porque o Pai envia anjos para falar, né? Para nos cuidar, para nos guardar. Eles nos chamam muitas vezes de louco, né? Mas aqui também Jesus descia, né, Deus descia na nuvem para falar, né, com o Filho, né, falar com Jesus. Ela cobria com a nuvem, né, e dizia: esse é o meu Filho amado, né. Então, como ele diz nessa tarde, você que está aí passando, né, necessidade, por uma enfermidade, né, creia que o Pai está te ouvindo, o teu clamor nessa tarde, né, está ouvindo a tua oração nessa tarde, está aí no teu lado, pronto para te socorrer, né? Te perdoar, te salvar, te abraçar nessa hora, né? Mas para aqueles que não crê, eles muitas vezes vêm nos chamar de louco, né? Que o Pai trabalha assim. O Pai trabalha em silêncio, ele tem, né, os mistérios dele para trabalhar em nossas vidas, e muitas vezes nós devemos se calar, né? Ficarmos quietos e não contarmos, né? Porque muitas vezes nós viemos perder a nossa bênção, que às vezes está na mão, né? Pertinho para nos entregar, e por causa da nossa boca mesmo nós viemos falar, né? O que não é muitas vezes para contar. Então aqui ele diz, né? Que interrogar dizendo por que tinha que vir Elias, né? Primeiro,
Aí Jesus respondeu que Elias teria que vir primeiro porque tinha que restaurar, né? Restaurar e, como está escrito, o Filho do Homem, né? Que ele deva padecer muito. Então, por isso nós passamos prova, né? Nós somos provados, somos muitas vezes atribulados, né? Somos rejeitados, somos deixados de lado, né? Assim como Jesus também passou tudo, né? Foi rejeitado, foi deixado de lado, né? Foi humilhado. Então, aí por isso que Jesus disse que tinha que vir Elias primeiro, né? Para restaurar, né, as famílias e abrir no caminho, né, para quando Jesus chegasse, passasse, né, ali e endireitasse só os que estavam tortos, né, aqueles que não queriam, né, estavam fora da desobediência. Então tem muitas vezes o pai tem que entrar e desentortar, né, não do nosso jeito, mas do jeito dele, né. Ele tem o jeito, tem os mistérios dele para desentortar aqueles que não querem, né, obediência, aqueles que não querem nada com nada, não querem ouvir, né, a palavra de Deus. Então ele tem os meios dele de entrar. E ele nos diz essa tarde: digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe o que quiseram com ele. Como dele está escrito, né? Então zombaram também de Elias, né? Criticaram, assim como eles fazem hoje, né, com nós. Nós estamos levando a palavra e eles estão criticando, zombando, né? Então veio o Filho do Homem agora para consertar, né? É onde o Filho do Homem, né, Jesus, desce para consertar aquilo que está torto, aquilo que nós não conseguimos alcançar com a nossa mão, né? Aquilo que nós não conseguimos alcançar, né? O Pai vem em direita nessa tarde, né? Então creia nessa tarde, você que está passando, né, aí por dificuldade, né, na família, com os filhos, né? Muitas vezes fazendo o que o Pai não se agrada, né? Com drogas, com vícios. Então nessa tarde creia, né? Se apegue, né, com Jesus, que é o único que desentorta, né, a vara quando está torta, que a vara quando está verde, está no alcance das nossas mãos, ainda nós podemos, né, a endireitar, mas depois que ela está no certo, madura, um certo tempo, é só o Pai para desentortar, né. Então, aqui nos dias, eles ficavam discutindo entre si, né, o que era aquilo ressuscitar dos mortos, né? Então tem muitos mortos aí que estão presos em cadeias, né, de vícios, com drogas. Estão presos, né? Estão mortos. Aí o pai tem que descer, né, para tirar da mão do inimigo onde eles estão presos, né? Para desentortar aqueles vasinhos, né, que estão tortos, que estão longe, né, da presença de Deus e querem desobedecer, né? E o pai não quer perder a alma de ninguém, né? Se for preciso descer, ele desce para desentortar, né? Mas que venha se arrepender, né, nessa tarde. Venha, né, pro Pai por amor, não espera a dor, né? Então venha pelo amor, não pela dor. Que aqueles que passar, né, pela mão do Senhor aí, que da mão do Senhor ninguém escapa, né, como tá na palavra. Então, o Pai aqui desfigurou-se, né, na frente de João, de Pedro, né, e Tiago e João, né? E eles ficaram apavorados, né, quando viram a transfiguração, né, de Jesus transfigurando, né? Assim é nós, né? Quando o Pai vem com o poder dele, né, muitos, né, vão se apavorar, né, na hora que ele chegar. Mas é tudo para a glória de Deus, né? Vão ver a glória de Deus. Aí vão se arrepender, né? Então creia nessa tarde, medite nessas palavras que o Senhor, né? Que o Espírito Santo venha falar em cada coração nessa tarde. Amém? Fique com essas palavras. Que o Espírito Santo venha
convencer cada coração nessa tarde. Que Deus alcance, né, aqueles que estão doentes, enfermos nessa hora, aqueles que estão com doenças incuráveis, né, desenganados muitas vezes pela medicina. Creia nessa tarde, vai para a oração, né, vai para o jejum, vai para o joelho, né, não desista, porque o Pai, né, está aí no teu lado, está lutando, mas muitas vezes é nós mesmos, né, que não deixamos o Espírito Santo entrar e fazer morada, né, por causa da desobediência. Muitos preferem, né, ficar no pecado, ficar na desobediência, aí depois estão passando, né, pelas dores, pelas angústias, né, por as próprias mãos mesmo. Então creia, né, nessa tarde, que o Espírito Santo alcance nessa tarde esses corações que estão entristecidos, que estão afastados, né, da presença do Pai nessa tarde. Amém? Fica com essas palavras, que o Espírito Santo preencha seus corações.